Olha aí, meu amigo, Milei tá empolgadaço. E não é para menos, ele teve excelentes vitórias junto a organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Eu já repercuti ambos os casos aqui no canal. Um gás financeiro, monetário para a Argentina que possibilitou ao governo Milei acabar com o cepo cambial que existia na Argentina, castigando o povo argentino há muitos anos. Uma grande vitória e que veio muito mais cedo do que se esperava. Mais uma vitória do governo Milei, obviamente, né? E ele falou na lata mesmo, fez um pronunciamento e disse que pôs fim ao controle cambial na Argentina para sempre e que a inflação vai desaparecer. Pois é, meu amigo. São 32 bilhões de dólares que o país recebeu para garantir uma estabilidade em momentos de turbulência que podem aparecer, provavelmente vão aparecer ainda nos próximos meses, mas o Milei prometeu uma fase de crescimento agora na Argentina, né? Nas palavras dele, está tudo conforme o planejado e o pessoal já começa a fazer as previsões, as expectativas. Qual que é a próxima fase, a fase 3 de Javier Milei em relação ao seu plano econômico? Será, meu amigo, que o fim do Banco Central da Argentina já está num horizonte mais próximo do que a gente poderia esperar? Não descarta essa possibilidade. Nós vamos conversar então sobre esses temas. Só que antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois é, né, meu amigo? Mais uma vitória do Milei, já repercuti isso bastante aqui no meu canal. Enfim, o Milei fez um pronunciamento aqui em rede nacional, pronunciamento grande, meu amigo, 22 minutos. Realmente é muito texto aqui para falar. Eu já falei aqui no canal que eu amo essa iconografia do gabinete ministerial do Milei, né? Essa eu gosto muito esse tipo de aparência. Ele faz de propósito, é claro. Parecesse um monte de psicopatas aqui em cima de uma mesa, todo mundo parado olhando sério para a câmera. É propositalmente ruim. Tenho certeza que é propositalmente ruim e eu acho muito engraçado no fim das contas, né? É bom que a gente não leva a sério esse monte de político aqui. Mas o Milei, então, mandou a real a respeito do tema, comemorou satisfatoriamente isso, porque tem que ser comemorado mesmo. Foi um pronunciamento dele na sexta-feira, na noite da sexta-feira, finalzinho da noite. Tô gravando esse vídeo na noite do domingo. E ele falou o seguinte, né? Que a Argentina agora quebrou o último elo da corrente que mantinha o povo argentino preso, ou seja, o controle cambial que foi eliminado, nas palavras dele, para sempre. Tomara que tenha sido mesmo. O povo argentino não merece esse tipo de coisa mais acontecendo. Então, ele falou dos 32 bilhões de dólares que tanto aqui o FMI vai liberar quanto o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e também um negocinho do próprio Banco Central. E quase 20 bilhões vão ser liberados de forma imediata, aumentando as reservas brutas do Banco Central para 50 bilhões de dólares, o que para a economia da Argentina é muita coisa. As reservas do Brasil são maiores, porque a economia brasileira é muito maior, então tem que ser proporcional à economia. Então, com esse nível aqui de reservas, diz o Milei, é possível respaldar todos os pesos em circulação na economia argentina, oferecendo mais segurança monetária para os cidadãos. É o início aqui, então, segundo ele, de uma era dourada. E eu não tenho dúvidas, não. A Argentina está entrando num período econômico muito, muito promissor. Espero que se torne realmente uma promessa realizada, plenamente cumprida, né? Então, o Javier Milei citou o tripé, né, os 3 pilares do plano de saneamento macroeconômico do governo dele, que são o equilíbrio fiscal, o equilíbrio cambial e o equilíbrio monetário, né? Então ele já alcançou isso aqui, né? Dá para se pressupor que ele já alcançou isso. O equilíbrio fiscal já tem tempo que o governo Milei fez, e isso foi o primeiro fator para segurar a inflação no país, a alta de preços. O equilíbrio cambial vai ser conseguido junto com o equilíbrio monetário, porque o cambial, na verdade, ele já liberou o cepo cambial, então agora a moeda norte-americana vai flutuar como o mercado, só que com esse upgrade nas reservas do Banco Central, o governo argentino vai conseguir naturalmente, organicamente, segurar essa cotação, dar um equilíbrio monetário, manter o valor da moeda
atual, que é o peso argentino. Conseguindo isso, esses 2, 3% de inflação ao mês que nós temos visto vão cair substancialmente para um patamar muito mais aceitável, e eu acredito que isso não vai demorar muito para começar a acontecer. Agora, né, ele prometeu também aqui, né, que a inflação vai despencar a partir de agora, né? Falou que é exatamente o ponto que eu falei. Né, eles falaram aqui, né, o Milei falou que a Argentina é um aluno exemplar, né? Um dos 5 únicos países do mundo que gasta apenas o que arrecada. Então é um governo equilibrado do ponto de vista financeiro, sem sombra de dúvidas, né? Então ele falou que o Banco Central vai ter o patrimônio restaurado, a inflação vai acabar e realmente isso aqui garante mais estabilidade, não há razão para turbulências internas ou externas, né? Então tava aqui o gabinete ministerial dele todo. Eu duvido o Lula colocar um gabinete ministerial desse jeito aqui, com esse nível de zoom, pessoal tudo sentadinho, não cabe o gabinete ministerial do Lula todo, né? Então tá a galera presente aqui, né? Você pode ver a Karina Milei, a irmã dele tá aqui, né? Guilherme Francos, que é o chefe de gabinete, e aí o Luiz Caputo, do Ministério da Economia, Patrícia Bullrich, Ministério da Segurança. Isso aqui são os que apareceram na transmissão, né? Tem outros que apareceram na foto aqui, oficial, depois, né? Então, ele falou aqui que agora o peso vai se fortalecer de maneira geral, então é bem provável que o país cresça consideravelmente a partir de agora, e inclusive, né, já ele cita todas as reformas que foram feitas, as leis de base aqui, 1.700 reformas que já foram realizadas pelo governo Milei. É o que eu falo, o cara entrou com os 2 pés na porta, fazendo o que tem que ser feito de fato, e ele vaticinou: seremos o país com maior crescimento nos próximos 30 anos. Então é um projeto de longuíssimo prazo que o Milei tem para a Argentina. Ele não vai acompanhar a Argentina esse período todo à frente do governo, mas é importante que os argentinos continuem, de fato, seguindo esse excelente caminho que foi adotado pelo atual governo, né? Então, ele falou que não vai acontecer da noite para o dia, mas vai acontecer de fato. Isso vai é inevitável. É um futuro brilhante que está logo aí pela frente, se as coisas continuarem a acontecer de fato. Então, realmente é um crescimento sustentado, conforme ele falou, que a Argentina já tem visto. Ok, caiu muito lá atrás, então a Argentina está recuperando o que foi perdido. É um primeiro momento, é uma primeira fase, no sentido positivo. A primeira fase mesmo foi a queda, para estabelecer tudo que era tirar a bagunça do caminho, tirar todo o lixo intervencionista dos governos kirchneristas, para limpar o quintal, deixar a coisa fluir naturalmente. Essa foi a primeira fase. A segunda é do início da recomposição do que foi perdido, que é o que a gente está vivendo na Argentina agora. Ainda não é o crescimento, não é a Argentina se destacando frente aos seus pares. É a Argentina dando a volta por cima nos seus próprios problemas. Mas é um primeiro passo, sem sombra de dúvidas. E o Milei fez um apelo, obviamente, aos partidos políticos para que eles colaborem com o crescimento da Argentina, né? O Milei fez questão de lembrar que nos últimos 120 anos a Argentina não teve simultaneamente ordem fiscal, ordem monetária e ordem cambial. É um momento único para a Argentina, portanto, né? Então, para onde que vai o governo da Argentina agora, meu amigo? Vai surpreender em alguma coisa, porque o padrão é esse aí. Qual tipo de surpresa que vai ser, eu não sei. Fim do Banco Central é uma promessa de campanha do Milei e ele já cumpriu diversas promessas. O fim do cepo cambial cumpriu agora. A gente estava projetando para o ano que vem. O cara já cumpriu em 2025. É impressionante. Então acho muito possível sim que o Banco Central da Argentina seja extinto ainda neste governo Milei. É um período de curto prazo para você acabar com uma estrutura dessas. 4 anos você conseguir estabilizar a economia a ponto de você tirar o Banco Central da jogada e a economia continuar funcionando normalmente, a moeda, dolarizando a economia, sei lá o que ele vai fazer, seria um grande sucesso. Ah, tá demorando, meu amigo. O governo tá indo rápido até demais, tá surpreendendo todo mundo. Como eu gosto de dizer aqui, surpreendendo até o mais pessimista dos libertários.
Olha aí, meu amigo, é muito divertido ver esse pessoal liberal da Faria Lima, liberal de mercado, aquele povo que fez o L com gosto em 2022, cair na real a respeito do atual governo e de como o governo Lula está indo na contramão de toda e qualquer ortodoxia econômica. Veja aqui que o Armínio Fraga, de novo, eu vivo falando dele aqui do canal porque dá gosto trazer notícias sobre o Armínio Fraga. Mandou a real, falou aqui que o Brasil precisa congelar o salário mínimo por 6 anos, pelo menos, para botar ordem na casa fiscal. O Lula vai fazer isso? Jamais, ele nunca, em hipótese alguma, vai fazer. Obviamente a gente pode depreender daí que o Armínio Fraga não está falando só para o Lula, nessa história está falando para o próximo presidente, porque só vai ter um aumento de salário mínimo neste governo Lula, que é o do ano que vem, e depois é o próximo presidente que vai ter que lidar com isso. Será que o Armínio Fraga já jogou a toalha e está esperando um Bolsonaro, alguém de direita, para entrar no lugar do Molusco e fazer algo que presta em matéria econômica? Porque realmente a coisa está feia de maneira geral, né? Então, vamos conversar aqui sobre esse tema, vamos falar a respeito desse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é a do Armínio Fraga, né? Falando em primeiro lugar, lembrando da capivara do sujeito, porque Armínio Fraga é um cara que fez o L com gosto lá no passado, né? Então, ele é um cara entendido de economia. Primeiro de tudo, a gente tem que tirar isso do caminho. O Armínio Fraga entende de economia. Por que que ele apoiou o Lula? É um grande mistério. Ele talvez acreditasse que o Lula fosse agir diferente, talvez ele fosse ingênuo a esse ponto, porque eu não acreditava. Você não acreditava, enfim, mas lembre-se, o Armínio Fraga, vou até mostrar aqui para você. O Armínio Fraga foi o sujeito, o indivíduo responsável por essa pataquada aqui. A entrevista com o Lula por telepatia, em que ele pinta um Lula completamente, é uma conversa que ele imaginou ter com o Lula. Um Lula liberal, um Lula, sabe, quase que como se fosse um Fernando Henrique Cardoso. Mais ou menos isso aqui que o Armínio Fraga sonhou nos delírios dele, ali nos delírios esquizofrênicos dele. Um Lula controlado do ponto de vista fiscal, coisa que obviamente nunca existiu. Essa galera que apoiou o Lula em 2022 caiu na real muito rápido. Henrique Meirelles, por exemplo, logo quando ele viu que ele ia ser escanteado, que ele não ia ser o ministro da Fazenda do Lula, abandonou o barco, falou, ó, o Lula dilmou, boa sorte para vocês. Sei lá, uma semana depois das eleições. Que nos faz pensar o que esse animal fez apoiando o Lula. Por que ele mudou de ideia tão rápido? Não mudou de ideia, ele estava interessado em algo. Se o Armínio Fraga estava interessado em algo também, eu não sei se foi pura ingenuidade, acho pouco provável, porque eu não entendo nada de mercado. Eu não sou um grande analista, não sou um banqueiro, não sou ex-ministro da Fazenda, ex-presidente de Banco Central. Eu não sou especialista nisso e já estava claro para mim que o Lula não teria controle fiscal nenhum, que é exatamente o que está acontecendo. Porque para esse tapira aqui, algum momento passou na cabeça dele que o Lula iria controlar os gastos, né, estancar a sangria desadada da questão fiscal. Mas enfim, o Armínio Fraga estava falando isso aqui para um evento lá do pessoal de Harvard, do MIT, né, Instituto de Tecnologia do Massachusetts, e ele falou a respeito de qual seria a receita para o Brasil resolver os problemas econômicos. O plano Armínio Fraga para isso, né? E o principal aspecto disso, não o único, obviamente, é congelar o salário mínimo. E esse congelamento aqui sendo um congelamento real. Pressupõe-se que seja isso, tá? Na outra notícia aqui foi falado de um congelamento real do salário mínimo, né? Que é congelar o salário mínimo em termos reais por 6 anos. Além disso aqui também, reduzir os gastos tributários em 2% do PIB. Isso aqui faria uma queda de 3% do PIB em gasto público e o Brasil viraria o jogo, né? Parece ser extremamente fácil. Tem um probleminha nessa história apenas que se chama Lula. Mas qual que é a lógica do Armínio Fraga nessa história aqui? O congelamento em termos reais do salário mínimo olha só, é crescer só repondo a inflação. Eu defendo como libertário o fim do salário mínimo, a extinção do salário mínimo.
Mas eu entendo que o ponto dele aqui não está relacionado à liberdade contratual, nem nada disso, que são os pontos que fundamentam realmente a minha defesa de não haver salário mínimo. Ele está falando do salário mínimo enquanto referência para pagar aposentadorias, benefícios previdenciários diversos, seguro-desemprego, seguro-defeso, abono salarial e etc. Né? Ou seja, o impacto do salário mínimo nas contas públicas, não na atividade econômica privada. Então, congelar o salário mínimo sem ganho real seria ainda melhor. Aliás, sem ganho da inflação seria ainda melhor. Seria um up nesse plano aqui do Armínio Fraga. Mas ele mostra pelos números que, ainda que seja um aumento apenas real, sem aumento real, apenas uma reposição da inflação, a economia na questão fiscal seria substancial. E aí é claro que eu tenho que perguntar para o Armínio Fraga a essa altura do campeonato. Ele sabe, sem dúvidas, que quem criou esse negócio de subir o salário mínimo acima da inflação, quem trouxe isso de volta foi o Lula. Inclusive com regras piores do que aquelas que nós temos hoje. Uma vez que a regra inicial era o crescimento econômico. Então estamos falando aí de 3,5% de ganho real. Agora foi reduzido, entre aspas, para 2,5% acima da inflação no máximo. E que, obviamente, esse máximo sempre vai ser usado. Agora eu pergunto para Armínio Fraga, já que ele tem plena consciência disso, que eu sei que ele tem. Por que ele aprovou o Lula? Porque isso que ele está falando aqui do salário mínimo, que é fazer apenas a reposição da inflação, era o que o Bolsonaro estava fazendo no passado. Foi o que o Michel Temer fez no passado. E isso ajudou a equilibrar as contas públicas. O Bolsonaro entregou para o Lula uma relação dívida sobre PIB muito menor do que ele pegou e muito menor do que está agora. Então, por que o Armínio Fraga votou no Lula e apoiou o Lula publicamente, sabendo, porque não tem como ele não saber disso, que o Lula seguiria por esse caminho? A questão agora do corte de gastos aqui é ainda mais complicado, né? Porque realmente, de onde que o governo vai tirar isso aqui? Reduzir 2% do PIB em gastos tributários, né? Parece que é um percentual pequeno, mas caramba, isso aqui dá uns 250 bilhões de reais. É muita grana, meu amigo. Realmente é muita grana. Agora tem outro cara, que eu não vou lembrar quem que é, do mercado financeiro, que falou lá atrás, uns bons meses atrás, que se o governo quisesse, ele cortava 150 bilhões de reais de gasto público numa canetada. É simples de fazer, é só querer, não precisa de aprovação nem nada, só querer, desejar que é possível fazer. Então dá para ter esse tipo de corte, esse tipo de ganho aqui na redução do Estado? Com certeza dá. Javier Milei fez muito mais do que isso na Argentina. O Lula vai fazer? É claro que não. Então o próprio Armínio Fraga falou isso aqui, né, que o congelamento em termos reais do salário mínimo não é palatável para o Lula. E eu volto meu ponto justamente para o que eu falei agora há pouco. Que o Armínio Fraga já está dando recado para o próximo presidente, sabendo que com o Lula não vai ter mudança nenhuma desse foco, o próximo presidente vai ter que pegar uma terra arrasada e tentar resolver os problemas fiscais que estarão muito mais agravados. Até lá, culpa de gente como Armínio Fraga. Olha aí, pessoal, dados impressionantes, mas não surpreendentes a respeito do Bolsa Família. Olha só, 7 milhões de beneficiários recebem esse programa assistencialista há pelo menos 10 anos. Alguns recebem há mais tempo que isso, posto que o Bolsa Família existe nesse formato, nessa configuração desde 2003. Então tem mais de 20 anos de existência, o que é basicamente 1/3 de todos os beneficiários. Então a maior parte recebe, uma parte substancial, né, recebe esse benefício há mais de 10 anos, sendo que a maior parte dos que compõem hoje o montante dos beneficiários do Bolsa Família entraram ali mais ou menos na época da pandemia. Então tem 5, 6 anos que eles ingressaram nesse programa, quando a quantidade de beneficiários aumentou substancialmente. Então isso não significa que o tempo de permanência acima de 10 anos atinge 1/3 dos beneficiários. Não, a maior parte ainda não chegou nesse patamar, mas vão ficar mais do que 10 anos, com certeza. Tenham para mim que esse número vai ultrapassar os 50% tranquilamente do Bolsa Família. Por quê?
Apesar do que supostamente o governo Lula afirma que incentiva a saída desse programa, o Bolsa Família não foi criado para que as pessoas saiam dele. Vamos conversar então sobre esse assunto, analisar essa notícia, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olha só, 7 milhões de beneficiários estão há 10 anos ou mais no Bolsa Família. São 20,6 milhões de beneficiários totais, 7 milhões estão nesse patamar de uma década de recebimento desse benefício. Obviamente, considerando os milhões aqui de fato, né? Obviamente, a maior parte dos beneficiários está no Nordeste, uma região que é escravizada pelo Estado e principalmente por governos esquerdistas com políticas assistencialistas. O assistencialismo é uma praga na vida das pessoas, é uma escravidão. E onde há mais pobreza, a tendência é haver mais dessa escravidão. Ao Norte também é muito pobre, beleza, mas a população é muito menor. Então, os números absolutos são relativamente menores. Então, esses dados aqui são recentes, fevereiro de 2025, mas eu estimo que por volta ali de 2030, 2031, esse número vai saltar para 50% ou mais pelo efeito pandemia que eu falei. A maior parte dos atuais participantes do Bolsa Família ingressaram naquela época. Foi quando o número de beneficiários disparou absurdamente. Então, é uma coisa assim para se questionar, é claro. Sabe-se que não tem lei proibindo que as pessoas permaneçam X anos no Bolsa Família, então isso não é ilegal, não tem nenhum ilícito sendo cometido por esses beneficiários. Tem os critérios a serem seguidos. Se as pessoas se mantêm dentro dos critérios, elas vão continuar recebendo. Diz aqui o governo que promove iniciativas para as pessoas saírem desse programa, né? Então, tem aqui inclusive a regra de proteção que permite que as pessoas que comecem a auferir renda possam receber metade do valor do Bolsa Família ainda por 2 anos, até 2 anos de fato, né? Então, seria uma forma de incentivar as pessoas a procurar renda e chegar então à situação de não precisar mais do Bolsa Família. Agora, o programa foi concebido com essa finalidade, com o objetivo das pessoas saírem dele. Eu já falei sobre isso antes aqui no canal e vou falar novamente agora. Vejam, qual é a ideia por trás do Bolsa Família? Não é a ideia declarada, o governo não fala isso abertamente, mas é a ideia por trás do programa. Até porque as condições, as regras de participação deixam claro, deixam evidente que é necessário se enquadrar nisso que eu vou falar para receber o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família foi criado, foi concebido para as mães não trabalharem, para elas cuidarem dos filhos, darem mais atenção aos filhos, participarem mais da educação, para os filhos terem uma formação familiar, uma formação até social melhor, por causa disso, da presença da família, para não ficarem largados, que é uma realidade, essa é a verdade, até com famílias muito numerosas, os pais precisam trabalhar, o pai e a mãe também acabam largando os filhos, então, e aí as crianças crescem de qualquer jeito, sem uma referência, sem uma presença familiar de fato. Então a ideia por trás do Bolsa Família é pagar para a mãe não trabalhar. Ah não tem nada disso falando na lei que criou o programa, o governo nunca falou disso, beleza, mas um dos critérios é a renda, a família tem que ter uma renda baixa. Então, se pai e mãe trabalham, a família não vai ter uma renda baixa o suficiente para entrar nesse programa, para se enquadrar nesse programa, a não ser que tenha um monte de filhos, né? Mas aí também vai ter outros programas para compensar isso aí. Enfim, a ideia, portanto, é que a família decida que a mãe não trabalhe e aí a família ingressa no Bolsa Família a partir daí para conseguir ter um acréscimo na sua renda doméstica. Analisando por esse ponto, as pessoas não vão sair mesmo do programa. A porta de saída do Bolsa Família se torna
maioridade dos filhos. Os filhos agora não são mais dependentes dos pais, ou pelo menos eles cresceram o suficiente para a mãe poder ir trabalhar. Então a porta de saída do Bolsa Família é essa. Não é a mãe vai conseguir um emprego, mas a ideia do Bolsa Família é tirar a mãe do mercado de trabalho para deixar ela dentro da casa. Não é a ideia declarada, mas é para isso que foi criado. Por isso que chama Bolsa Família. E por isso que o governo agora está fazendo a limpa nas chamadas famílias unipessoais. Ou seja, é uma pessoa morando sozinha. Uma pessoa morando sozinha vai receber o Bolsa Família para quê? Vai procurar um emprego, vai trabalhar, vai se virar. Então a ideia do Bolsa Família é justamente beneficiar famílias de forma que é uma grana ali, um valor, um acréscimo de renda para a mãe não trabalhar, ficar cuidando do lar. Pode ser o pai também, né, que não trabalha e a mãe vai trabalhar, mas convenhamos, é uma situação bastante atípica e bastante indesejável. Ou seja, a pessoa ficar 10 anos no programa Bolsa Família é plenamente possível, porque digamos que tenha mais do que um filho no decorrer da participação no Bolsa Família, tem mais filhos. Então a pessoa vai continuar nesse programa de fato. Eu não concordo, portanto, com essa crítica que o pessoal fala. Que, não, tem que criar formas das pessoas saírem do Bolsa Família. Tem que comemorar quando a pessoa sai. O programa não foi criado para isso. A crítica ao Bolsa Família não pode ser essa. Eu tenho críticas ao Bolsa Família totais. Embora eu acredite que é muito melhor, se for para fazer assistencialismo, dar dinheiro para a pessoa gastar como ela quiser, até com bobagem, até com tigrinho, até com calça jeans para filha adolescente. Melhor do que o governo contratar um serviço e obrigar a pessoa a ter que ter aquele serviço ali de baixíssima qualidade, como acontece com a saúde, com a educação, com a segurança pública e tudo mais. Muito melhor dar dinheiro mesmo para as pessoas. Mas eu sou contra todos os programas assistencialistas, porque eles são eleitoreiros. A função é escravizar as pessoas, fazer as pessoas se tornarem dependentes do Estado. E aí, é claro, o político que inflacionar esses programas vai se dar muito bem nessa história. Mas o Lula tá cortando o beneficiários. Beleza, mas ele aumentou o gasto total. Então ele está concentrando esse benefício com uma parcela maior em valores, em recursos a ser destinada para essas pessoas, né? Surpresa nenhuma, o Nordeste tem a maior quantidade aqui de dependência longa do Bolsa Família, é a escravidão. É justamente isso, uma escravidão via assistencialismo. Você pode ver que são estados extremamente pobres e extremamente dependentes do Estado, né? Realmente aqui o percentual chega, né, no Alagoas, mais de 40% das famílias nessa dependência eterna do Bolsa Família, né? Olha aqui, compara esse mapa com o mapa da eleição de 2022 e você vai entender qual é o real objetivo do assistencialismo no Brasil. Olha aí, meu amigo, mais um partido está perigando sair do apoio do governo Lula. Um dos mais fiéis, por sinal, que é o PDT, o partido do Ciro Gomes. Pois é, meu amigo. Isso está realmente com risco de acontecer porque há uma insatisfação por parte do partido em relação ao governo Lula, notadamente naquilo que se refere à tal reforma ministerial que prometeram, fizeram apostas e aí ficaram fazendo uma série de conjecturas e não aconteceu, obviamente. Então, o partido se sente escanteado pelo governo Lula, o partido se considera um dos mais fiéis dentro da base de apoio e não está recebendo a moral que gostaria. O que vai acontecer, meu amigo? A tendência é seguir o padrão de outros partidos que estão botando um pezinho fora do governo Lula. Não se iluda, isso vai acontecer para valer quando o governo estiver desmoronando. Aí todo mundo sai de uma vez, todo mundo vira oposição. Enquanto ainda dá para morder alguma coisa dentro do partido, dentro do governo Lula, os partidos vão continuar fazendo. Mas já é um indício muito importante de que, de fato, o governo Lula está extremamente enfraquecido. Vamos conversar então sobre esse assunto? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Do que se trata essa insatisfação? O PDT, partido do Ciro Gomes, não é um grande partido dentro da composição da Câmara dos Deputados, né? Veja aqui que o PDT, qual cor que vai estar aqui, né? Rosa, esse partido rosa aqui. Então,
grupinho de deputados aqui dessas bolinhas rosa que são o PDT. Então, no cômputo geral, é pouquíssimo, de maneira assim a garantir ou não algum grau de negociação por parte desse pessoal. Lembrando, a maior bancada é do PL, de um partido de oposição. Agora, o que importa realmente para a governabilidade é o total de partidos de oposição ou de base, de situação. E dentro dessa análise aqui, você pode ver que o PDT é uma bancada que está minguando ano após ano. Isso aqui enfraquece o partido, sem sombra de dúvidas, né? Então, perdeu 9. Eu tô olhando errado aqui, né? Perdeu 2. Tá minguando, mas perdeu 2 em relação à eleição de 2022. Essa notícia que eu tô vendo é logo depois da eleição de 2022. Então, eles perderam 2 deputados nessa brincadeira, estão com 17 agora. Então não é exatamente muito grande a participação do PDT. Só que eles têm em seu favor o fato de que votam muito com o governo Lula. Lá em 2023 foi feita uma análise a respeito dos partidos. Quem tem esse azul escuro aqui apoia o governo integralmente, incondicionalmente. Esse pessoal que tem o azul claro apoia em parte, é o centrão mesmo, mais fisiológico, tá aqui. E o vermelho é a oposição declarada ao governo Lula. Então veja aqui, né? Vamos lá, com calma, devagar com o andor. Oposição, mas o pessoal estima, né, que numa possível PEC, estimava naquela época, né, uma possível PEC, o PL poderia dar 10 votos para o Lula. Caramba, 10 votos do PL. E o PSDB / Cidadania, a federação aqui, 10 votos de 18, ou seja, mais da metade. Para mim isso aqui é apoio e não oposição. Enfim, né? O PDT é realmente aqui um partido que fecha total com o governo Lula. De acordo com essas perspectivas, isso tem acontecido. O próprio partido falou que fecha mesmo com o Lula. Dos 18, aqui estava falando 18, eu acho que deve ter mudado alguma coisa depois da eleição, na composição da Câmara, mas enfim, mudou a variação foi uma só. 18 votos de 18. Então o partido fecha 100% com o governo Lula. Sendo que é um partido que tem um ministério. Então, esse é o ponto de argumentação deles. O ministério é o do Carlos Lupe, que é esse camarada aqui, não é? É isso mesmo, que é o cara do INSS, da Previdência Social, salvo engano, né? Então, é o ministro que o partido tem, isso aqui é o Carlos Lupe, que comanda o Ministério da Previdência Social. Então, de fato, o Carlos Lupe é ministro do governo Lula, participa do governo, portanto, mas o PDT acha que isso é pouco e é mais um partido que vai tentar morder mais um pedaço do governo Lula. Esqueci de botar a vinheta, né? Mas, enfim. Então, há nos bastidores, conversas de bastidores, é claro, uma insatisfação em relação ao Lula, insatisfação em relação ao governo, a articulação que tem sido feita. Então, tem muita gente do Centrão de vários partidos, União Brasil, do próprio... Qual que é o outro partido lá, o grandão, que teve o PSD, né? Caramba, o PSD ficou o maior partido do Brasil nas eleições municipais, cresceu para cima do governo também, todo mundo querendo uma fatia maior do governo Lula. E dá até pra gente considerar a partir daqui o número de ministérios, porque mudou quase nada, não tem reforma ministerial nenhuma até o momento. Veja aqui então que União Brasil e PSD, e claro, o PSB, né, que é o partido do Geraldo Alckmin, estão nas principais colocações no que se refere a ministérios, só que o PDT quer mais participação no governo. Qual tipo de manifestação isso pode significar? Tem algumas possibilidades. O Lula não mexeu em nada em matéria de reforma ministerial. Mexeu ali as cadeiras dentro do que já pertencia ao PT, apenas para afagar alguns egos e nada além disso, né? O pessoal acredita ainda que vai ter movimentações no gabinete ministerial, mas convenhamos, agora a gente já está com quase 2 anos e meio de governo Lula. Vai mudar por quê? Teve que tirar o Juscelino Filho porque foi obrigado praticamente. É a mudança mais recente. Então o governo Lula não tem interesse nenhum em fazer mudanças. Isso deixa os partidos pistola, obviamente. Então o PDT tem reclamado aqui, junto com outros partidos, que o Lula não valoriza os partidos que caminham junto e são mais ideologicamente alinhados à gestão
petista. Então, o problema hoje que o PDT vê é que o partido tem só um ministério e esse ministério não é tão importante porque ele não traz ganhos políticos significativos, que é o Ministério da Previdência Social. Um ministério que não tem muita massa de manobra também. As regras estão postas e não há muito o que se fazer nesse sentido. Acaba sendo um prêmio de consolação para um partido que é menos importante para o governo Lula. Então, um cara grande dentro do partido, do PDT, falou que a legenda não se sente bem tratada pelo governo, dentro do governo, e que isso foi tratado lá tanto com o Alexandre Padilha quanto com a sucessora dele, a Gleisi Hoffmann. Por quê? A avaliação que o pessoal do PDT faz é, ok, o partido é menor, mas proporcionalmente falando, o partido entrega os mesmos votos que, por exemplo, PSD e União Brasil, que tem 3 ministérios cada um, e firmaram uma aliança muito mais relevante com o Lula. Então, eles falam aqui, né, que comeram pão que o diabo amassou na época do Bolsonaro, mas estavam ali fazendo parte da oposição o tempo todo, sendo que esses outros partidos não, partidos muito mais aproveitadores. É claro, né, eles estavam no ministério antes no governo Bolsonaro, continuam no gabinete ministerial agora no governo Lula, né? Vai rolar isso aí? Não vai. O Lula não vai dar moral para esse pessoal que fecha sempre com ele, né? Ninguém se importa com isso. A única possibilidade, a única forma real do PDT ganhar um ministério extra no governo Lula ou um ministério melhor seria se o Ciro Gomes viesse a concorrer novamente à presidência da República, e a gente sabe que o Ciro Gomes tira muito voto do Lula, principalmente no primeiro turno, né? Então, se isso acontecesse, o Lula poderia atuar para tirar essa ideia do Ciro Gomes e negociar algum ministério com ele para agora e para um possível novo mandato, justamente querendo conseguir angariar a lealdade do partido até as próximas eleições, pelo menos, né? Vai conseguir? Veja, o PDT é um partido muito mais alinhado do que os outros de fato. Isso aí é uma realidade. Agora, paciência tem limites para todo mundo. E tudo vai depender do capital político do Lula. Se ele continuar perdendo poder, perdendo relevância e levando porrada nas pesquisas, até o PDT é capaz de largar o governo, porque quando o barco está afundando, meu amigo, todo mundo procura um bote salva-vidas. Tira casaco, bota casaco. Pois é, meu amigo, não tá fácil acompanhar os bastidores e as repercussões do tarifaço do Donald Trump, porque depois de isentar smartphones, chips, computadores, ele mandou aqui uma notícia, mandou aquela real que ele sempre faz, de que ninguém está sendo liberado, ele está só avaliando essas tarifas que podem voltar mais uma vez. Ai, ela vai começar a novela de novo. Tem tarifa ou não tem tarifa, né? Tem carburador ou não tem carburador? No momento em que a China pede para os Estados Unidos corrigirem erros, né, e eliminarem as tarifas recíprocas. Sim, a China está sentindo bastante o impacto disso também. Só que não vai ser só a China que vai sentir. Fiz um vídeo até falando que o Brasil também vai se ferrar nessa história. Muita gente achando que o Brasil ia se dar bem. Não vai se dar bem, vai se ferrar bastante nessa história, ao que tudo indica. E convenhamos, né, pô? A gente tem governo Lula aqui. Esperar o quê? Que o Brasil decole? Né? Decolar só se for para baixo. Mas os produtores de soja nos Estados Unidos estão pedindo pausa em tarifas com a China, porque eles falam que pode-se chegar à falência. Sim, aqui seria um envolvimento do Brasil. Eles perderiam espaço para a soja brasileira na relação com a China, para a qual eles vendem bastante. Então, centenas de produtores podem falir por causa disso. E não apenas nos Estados Unidos, é claro. Tem gente projetando aqui uma queda de 3% no comércio global só com as medidas tarifárias dos Estados Unidos. Então, vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ponderar que de alguns anos atrás para cá, tava todo mundo falando. Não porque os Estados Unidos não têm aquela força que tinha antes. Os Estados Unidos não são relevantes mais como eram antes, não são os donos do mundo, não sei o que e não sei o que. Bastou Donald Trump impor um tarifaço que é unilateral, ele que decidiu fazer, é uma prerrogativa dos Estados Unidos.
O governo impõe a tarifa que ele quiser, é assim que funciona mesmo. O Brasil não faz isso com tarifas muito piores do que a dos Estados Unidos, mas foi só ele fazer isso para ter uma hecatombe mundial. Não, vai acabar com o mundo. O Lula saiu, nós somos a favor do livre mercado, do livre comércio. O Lula teve que falar isso, de tão forte que foi o impacto. Todo mundo com medo, todo mundo correndo para negociar com os Estados Unidos. Não, não, vamos negociar, vamos reduzir as nossas tarifas. E aí o cara da ONU, aqui o economista falando que essas medidas tarifárias vão reduzir o comércio global em 3%, vai afetar aqui México, China, Tailândia, nações do sul da África. Caramba! Os Estados Unidos não estavam acabados, não era o fim dos Estados Unidos, não representava perigo, ameaça para mais ninguém. Caramba, só anunciar o tarifácio, só de anunciar o tarifácio, virou esse capeteiro todo em matéria de repercussão econômica. É impressionante, né? Então, vamos lá devagar com o andor. Os Estados Unidos são muito fortes economicamente ainda e mandam no mundo nesse sentido. Não tem a China batendo de frente. Ninguém confia nisso. Eu trouxe o tema aqui do primeiro-ministro lá da França falando que, olha, é ingenuidade achar que o produto chinês vai substituir o norte-americano. Não é assim que a coisa funciona. Mas então, hoje, dia 13, domingo, dia que eu estou gravando esse vídeo, o Donald Trump complementou o que havia sido falado a respeito da isenção dos eletrônicos, né? São mais de 20 itens, na verdade, mas principalmente smartphones, computadores e chips, né? Então, são 20 categorias de produtos aqui, né? Tem semicondutores, monitores de tela plana e tudo mais que foram isentos desse tarifaço. Então, eles estão fora tanto dos 145% que foram impostos recentemente à China, quanto dos 10% que haviam sido impostos anteriormente. Então, realmente é uma isenção. Só que o Donald Trump falou o seguinte, né, que não houve exceção tarifária anunciada na sexta-feira. Esses produtos, com destaque para os chineses, é claro, estão sujeitos às tarifas de 20% sobre o fentanil existentes e estão apenas mudando para um balde tarifário diferente. Aí ele falou que está analisando item por item aqui, né, os semicondutores, a cadeia de suprimentos eletrônicos, nas próximas investigações para tomar decisões a esse respeito, né? E ele bateu aqui na tecla de que os Estados Unidos têm que fabricar os próprios produtos para não serem reféns de outros países. É aquele papo nacionalista que você sabe que o Donald Trump tem. De fato, tem que produzir tudo, não pode depender de outros países. Aquela coisa, aquele delírio nacionalista dele que a gente conhece muito bem. Ainda que seja um delírio com tudo, impactou muita gente. Essa é a verdade, né? O próprio aqui, o Howard Lutnick, que é o secretário de comércio do governo, já tinha falado que essa isenção é temporária. Então, de fato, tudo pode mudar. O jogo pode mudar completamente em qualquer momento. Só o Donald Trump falar e a coisa vai mudar. Ninguém a essa altura do campeonato se arrisca a cravar um futuro, né? Tá todo mundo trabalhando no campo das hipóteses. Tem gente falando, já estamos em recessão. Tem gente falando, recessão é um cenário improvável. Quem que tá certo nessa história? Tá todo mundo especulando. Essa é a verdade. Porque não há previsibilidade alguma no governo Donald Trump. Numa hora sai uma notícia, depois vem um decreto que desdiz o que foi falado, aí o Donald Trump dá um pronunciamento, faz um pronunciamento que desdiz o próprio decreto dele e vira um salseiro completo. É claro que tem muita gente preocupada fora do país e dentro do país. A China, por exemplo, falou, né? Foi o Ministério do Comércio da China que falou hoje também, domingo, né? Com base nesse negócio da isenção dos tributos sobre eletrônicos, da tarifa sobre eletrônicos, que foi visto pela China como um aceno de cordialidade, como um sinal positivo, né? Então, o governo do Xi Jinping aproveitou para pedir mais, né? Falar, vamos aí resolver isso então, né? Olha só, instamos os Estados Unidos a tomarem medidas importantes para corrigir seus erros, eliminar completamente a prática errônea de tarifas recíprocas e voltar ao caminho certo do respeito mútuo. Só que não vai acontecer, né? A gente sabe que não vai acontecer e que o grande inimigo dos Estados Unidos, na visão do Donald Trump, é a própria China. Tudo que ele tem feito é mais para impactar a China do que qualquer outra coisa. Fala sério, você acha que ele se importa com o Brasil? Você acha que ele se importa com França? Meu amigo, isso aí é peixe pequeno para os Estados Unidos. Quem está em segundo lugar no PIB é a China. Quem é campeão mundial em número de países parceiros comerciais é a China. Então é realmente
o país que mais capta a atenção do Donald Trump nesse sentido. Agora, o preço a se pagar internamente nos Estados Unidos é muito alto. E isso é inevitável. Tarifa não é paga pelo país estrangeiro que está sendo tarifado. Tarifa é paga pelo cidadão do seu país, porque ele vai ser obrigado a comprar um produto mais caro. Por que ele não compra um produto nacional? Porque é mais caro. É simples, né? Outro país é mais eficiente em produzir isso, por isso que eu compro lá de fora. Aí quando você impõe tarifas alfandegárias, barreiras tarifárias, você está obrigando o seu povo a comprar um produto mais caro. Você está proibindo o outro país de vir na prática, né? Praticar o preço que ele quiser. Beleza, mas isso não é uma obrigação para aquele país. Ele pode parar de vender para você. O seu cidadão que não tem escolha. Ele precisa de um item que ele comprava de fora, vai ter que comprar internamente mais caro. Vai se ferrar nisso aí. Mas os problemas vão além. Os produtores de soja estão muito preocupados com o quanto que isso aqui vai impactar na capacidade de venda para a China, principalmente, que é um grande mercado consumidor de soja, né? O maior mercado consumidor de soja, de fato. Então, o pessoal está com medo aqui, obviamente, do Brasil tomar espaço dentro dessa questão aqui. Inclusive, já se acredita que a soja dos Estados Unidos está perdendo espaço para a soja do Brasil. A China está diminuindo a demanda. Pois é, o pessoal fala que não, a China está bem pra caramba, está 100%. Sempre tem alguém comentando assim aqui no canal, né? Tá aí. A demanda está caindo em todos os sentidos. Então, houve uma queda de 3% nas exportações, que para os Estados Unidos é muita coisa, sem sombra de dúvidas. E o que vai sobrar para ser feito nesse cenário? Subsídios. O governo bancando isso aí. Primeiro mandato, Donald Trump destinou 23 bilhões de dólares para o setor. Vai ter que destinar muito mais grana, sem sombra de dúvidas, né? E a partir daí, né, meu amigo, o que vai acontecer na economia mundial, na economia dos Estados Unidos, nós não sabemos. Nem sei se o Trump sabe, na verdade. Às vezes eu acho que ele é um grande estrategista, pensa muito bem no que vai fazer, às vezes eu acho que ele só está fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Como o Coringa lá do Cavaleiro das Trevas, né? Eu só faço coisas. Eu não sei o que eu faria se eu chegasse no meu objetivo. Vai saber. Mas qual é a sua opinião a esse respeito? Deixe aí nos comentários. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.